Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 90. Começar desde já por agradecer o vosso apoio dado, especialmente no último episódio, pois batemos o nosso recorde de visualizações. Muito obrigado a vocês que estão aí desse lado a acompanhar. Hoje tenho aqui comigo um dos novos colaboradores do Projeto 90, o Simão Rochinol, e também tenho o habitual André Távora. Rapaziada, como é que Ora vocês boa, estão? dar aí as boas-vindas ao nosso colega, ao Chinol. Rochinol, obrigado. Apresenta-te aí, meu irmão. Desde já agradecer-vos pelo convite, é sempre um gosto vir aqui falar um bocadinho sobre futebol, sobre aquilo que todos nós aqui gostamos. Portanto, vamos a isso, sem mais demoras. Exato. Passando Bora agora, lá. jornada 19, na perspectiva dos três grandes, claro. Começando desde já pelo segundo classificado Sporting, que jogou primeiro e teve uma deslocação que acabou por ser muito complicada ao terreno do Aroca, onde creio que se pode dizer que foi uma exibição um pouco fraca do Sporting, pois digamos que o carimbo dos 3 pontos foi dado apenas ao minuto 96 da partida. E isso tem muito que se diga, na minha opinião. Mas a este nível do campeonato em que o Sporting se encontra, o fundamental acaba por ser sempre o facto de trazer ou não os 3 pontos e não tanto, digamos, a qualidade da exibição em si. André, como é que tu viste este jogo? Bom, como tu disseste, foi um jogo que acabou por se tornar complicado porque o Sporting assim deixou, não é? O Sporting entrou em campo muito adormecido, fez um jogo muito abaixo do normal, um jogo muito apagado a todos os níveis, e o Aroca aproveitou, não é? Tivemos um Aroca bastante atrevido, mas mesmo assim o Sporting foi superior, normalmente, mesmo tendo um jogo apagado, foi superior de qualquer das maneiras. Marcou primeiro, novamente Luís Soares a decidir. Foi uma primeira parte em que deu mais Sporting e a vantagem por 1-0 ao intervalo acaba por ser justa. Na segunda parte, no começo da segunda parte, o Sporting entrou ainda mais a dormir. Sim. A segunda parte começa com o empate do Aroca. Poucos minutos depois do Aroca empatar, teve a oportunidade inclusive de dar a volta ao marcador e passar para a frente. Teve uma grande chance, 1-1, acabou por Rui Silva levar a melhor e segurar o empate. E ali mais ou menos a partir dos 60 minutos, portanto tivemos ali o primeiro quarto de hora da segunda parte com um ascendente do Aroca, mas a gasolina acabou por acabar aos pouquinhos e o Aroca acabou por recuar, atrasar linhas e tentar segurar o empate. E o Sporting, mesmo com uma exibição muito apagada, tanto tentou que Luís Soares, no último minuto, na última jogada do jogo, acabou com alguma felicidade. Foi um gol com o ombro, acabou por marcar o segundo gol para o Sporting e acabou por dar a vitória aos Leões. Simão. Uma vitória sobretudo justa do Sporting, num jogo também ali entre esta fase final da fase regular da Liga dos Campeões. Também é importante dizer isso, na ressaca de uma brilhante vitória sobre o Paris Saint-Germain creio que na passada terça-feira. Foi um Sporting algo lento no jogo. Isto notou-se até mais na segunda parte do que na primeira, como vocês falaram. Um Sporting muito na inspiração de Luís Soares. O primeiro golo é uma boa assistência do Maxi e depois vemos ali o Luís Soares, que tem tempo e espaço para conseguir rodar e finalizar. E depois o golo da vitória também é ali um bocado o que foi o jogo. O Sporting caiu um bocado na segunda parte, o Aroca conseguiu crescer. Os minutos finais do jogo também falam um pouco sobre isso. O Aroca podia muito bem ter ganho o jogo no lance anterior ao gol que dá a vitória do Sporting, mesmo nos minutos finais. E isto também diria, sorte também da equipa grande, consegue também ter as individualidades para resolver. E destacar também aqui um jogador aliás, dois jogadores do Aroca que a meu ver estiveram bastante bem. O ponta de lança Barber, que marcou o golo da igualdade, e destacar também o Fukui, que é um médio que eu gosto bastante. Sim. Pela sua qualidade com a bola no pé e por distribuir muito bem o jogo visto de frente. E também lá está, Vasco,
mencionar também, mais uma vez, o trabalho que o Vasco Seabra está a fazer, apesar dos pontos não refletirem a qualidade de jogo do Aroca, é uma equipa que procura sempre jogar e tentar competir de igual para igual. Já no O Fuku Estoril, foi o melhor jogador do Aroca, na minha opinião, no jogo. as equipas do Vasco Seabra são sempre assim bastante ousadas. Já o Estoril, recordo-me, também era equipa assim bastante competitiva. Claro que se formos ver os números do Aroca, é 15º classificado, tem apenas 20 golos marcados, é uma das piores defesas da liga, é verdade. Mas quem vê os jogos todos do Aroca acha, e a meu ver, de forma legítima, que merecia mais pontos do que aqueles que têm registados em comparação com outras equipas da nossa liga. Um jogo que ficou marcado pelo regresso do guarda-redes Arrua Barrena à baliza do Aroca. Aroca, sim. Ele que já jogou no Aroca há umas temporadas atrás e está de regresso ao clube. Na altura ele até chegou a estar associado ao Benfica, para ir para o Benfica, mas depois acabou por ir para as Arábias, creio. E mencionar ainda do lado contrário o Luís Guilherme, que apesar de ainda não estar tão bem entrosado na equipa, já começamos a ver alguns lives da sua qualidade. Já teve melhor neste Concordo. jogo. Sim. Então vamos ao Benfica, que provavelmente fez uma das melhores exibições da temporada, com uma surpresa bastante agradável no 11, na minha opinião. Daniel Banjaki, um jogador que mostrou-se bastante confiante, não tinha receio de rematar à baliza ou de encarar um adversário no 1 para 1, demonstrou uma personalidade enorme. Também o Anísio Cabral, em destaque, mas já lá vamos. Rochinol, o que é que achaste do rendimento do Benfica, especialmente destes campeões do mundo de sub-17? Olha, antes de mais começar por dizer que é uma vitória muito justa do Benfica e que os números também acabam por refletir isso. É uma goleada, mas reflete bem aquilo que aconteceu ao longo do jogo, sobretudo na segunda parte. O início do jogo foi um bocado complicado. Diz? O Estrela teve poucas oportunidades. Sim, também teve poucas oportunidades, eu já ia mencionar isso, que é a forma como o Benfica não concedeu grandes oportunidades ao Estrela para conseguir chegar à sua baliza. Mas antes disso, o Benfica assumiu bem o jogo, começou a dominar com bola, mas algumas dificuldades depois em definir no último terço, até que chega ao gol do Pavlidis, ali perto do final da primeira parte, e que deu alguma tranquilidade ao Benfica. O que depois transpareceu na segunda parte, e ali em 5 minutos, ali perto da hora de jogo, ficou logo 3-0 e permitiu logo à equipa conseguir gerir melhor o que faltava da partida. Falando dos talentos da formação, acho que foi uma surpresa para todos a titularidade do Banjaki. Acho que ninguém esperava que ele fosse titular. O Mourinho depois falou na conferência de imprensa que também aproveitou para descansar alguns jogadores, a pensar no difícil jogo que vai no jogo com o Real Madrid na quarta-feira. O Banjaki já tínhamos todos ouvido falar muito dele, daquilo que ele fez no Europeu e no Mundial de Sub-17 pela seleção, também por já estar a aparecer nas equipas secundárias do Benfica e na estreia no escalão principal não tremeu. E esse, sobretudo, para mim é o seu maior mérito. Não teve medo de ter bola, não teve medo de ir ao choque, ligou-se bem na manobra ofensiva quer pelo Prestiani, quer pelo Sidney Cabral, quando cada um deles aparecia no seu corredor, e depois tem o culminar destes 90 minutos bem sucedidos com a assistência para o Anísio, que tem uma entrada de sonho no escalão profissional. A parte, e falando aqui um pouco do Anísio, ele entra no seu primeiro jogo enquanto profissional, nem sequer tinha jogado na equipa B. E acho que foi o primeiro toque na bola dele. Foi no primeiro toque na bola, é verdade. Isto parece uma coisa vista de um filme, um argumento qualquer de Hollywood, mas aconteceu mesmo na vida real. Mas acho que há aqui coisas que é importante salientar. Há que ter paciência com estes jogadores. Há talento, há qualidade. Vamos ver se há espaço para continuarem a aparecer a jogar. Não digo mais talentos, mas pelo menos estes que aqui apareceram.
porque agora o Benfica só vai ter provavelmente o campeonato para jogar até ao final da temporada, e requer aqui alguma gestão do que são estes talentos, porque têm 17 anos, precisam de crescer E até já de competitivamente. maneira a preparar a próxima época também, para ver o que é que há ali que se pode apostar ou não. Exatamente. Noutras notas, neste jogo, mencionar, destacar individualmente o Cine Cabral, faz um golo, faz uma assistência, definiu bem no último terço. Uma coisa importante desde que ele tem chegado é constantemente a assumir-se nos lances de bola parada. Mostra qualidade nesse capítulo do jogo e acho que o Benfica precisava de um jogador também com esta capacidade de assumir estes momentos do jogo. E também mencionar o Prestiani e o Sudakov. O Sudakov não teve um jogo muito bom, passou um bocado ao lado, na minha opinião, mas o Prestiani continua a evidenciar aquilo que mais o destaca, que é a sua entrega ao jogo e a sua intensidade. Não é um jogador muito forte, a meu ver, do ponto de vista técnico e da definição ainda, tem muito espaço para crescer, mas traz esta energia à equipa do Benfica no último terço e isso é muito importante. André. Bom, eu concordo com tudo o que já foi dito. O Benfica fez, na minha opinião, a melhor exibição de toda a temporada, até ao momento. A vitória e a respectiva goleada é inteiramente justa. O Estrela da Amadora pouco ou nada conseguiu fazer a níveis ofensivos. Só me recordo de uma oportunidade logo no primeiro minuto, em que no cara a cara contra o Vina acabaram por desperdiçar. Fora isso, não houve Estrela da Amadora. O Benfica dominou por completo, do princípio ao fim. Só deu Benfica. Sidney Cabral fez de facto o melhor jogo desde que chegou ao Benfica. Jogou mesmo muito bem, tanto de um lado como do outro, que ele jogou nos dois lados. Por acaso gostei mais à direita, a fazer ali a dupla com o Banjaki. Bom, eu não tive preferência, eu gostei de o ver de ambos os lados, jogou mesmo muito bem. Foi para mim o homem do jogo. Um jogo marcado pelo regresso do Rafa, como jogador do Benfica. Claro que não se mostrou nas melhores condições ainda não está nas melhores condições físicas, mas nota-se que o Rafa que nós conhecíamos está lá ainda, está lá. No pouco que fez, acho que fez bem. E lá está, tivemos a estreia de 2 campeões do mundo, sub-17, o Banjaki, jogou mesmo muito bem, um jogador cheio de confiança, entrou cheio de confiança e fez um jogo espetacular. Depois tivemos o Anísio Cabral, que de facto entrou em campo e na primeira vez que tocou na bola, marcou. Foi realmente uma estreia de sonho. Melhor era impossível. Uma vitória inteiramente justa, volto a ressaltar. Não tenho mais nada a acrescentar, acho que já foi tudo dito. Queria só dizer também, destacar pela positiva o Pavlidis, que ele tinha falhado o penalti contra a Juventus e a nível emocional, creio que a conversão desta grande penalidade é algo muito positivo a nível emocional para o Pavlidis, porque é sempre importante. Também já lá vamos, o Samu também tem um caso idêntico, converteu a grande penalidade no jogo do Porto, e destacar que o Pavlidis assumiu a cobrança e também não tremeu, à semelhança dos jovens sub-17. Eu queria só mencionar uma coisa que passou um bocado despercebida. Tivemos a estreia do Anísio, tudo aquilo que se depois originou, mas queria mencionar também Ivanovic não jogou. Voltou a não ser aposta para José Mourinho. Uma aposta muito cara, como é do conhecimento público, e começo cada vez mais com esta interrogação que é como é que Mourinho vê Ivanovic para o futuro do Benfica e se ele faz parte do futuro do Benfica, ou isto foi apenas um caso isolado do jogo estar a correr muito bem e haver contexto para lançar novos jogadores. Queria saber a vossa opinião sobre isto. Foi um reforço de facto muito caro, custou cerca de 30 milhões de euros. O Ivanovic chegou ao Benfica com o rótulo de suplente do Pavlidis, mais ou menos, não é? Mas desde que chegou ao Benfica não tem mostrado minimamente o rendimento esperado daquilo que se esperava dele. 30 milhões acaba por ser muito caro para aquilo que ele tem dado ao Benfica. Tem sido aposta a ponta de lança, tem sido aposta a jogar a extremo esquerdo,
mas em nenhuma das posições tem mostrado de facto o rendimento esperado. Eu acredito que, se continuar com estas exibições fraquinhas, vamos dizer assim, não me admirava nada que acabasse por sair do Benfica no mercado de verão, porque de facto não estou a ver um ponta de lança que foi tão caro a mostrar tão pouco a seguir no Benfica na época que vem, visto que agora temos Anísio Cabral a despertar todas as atenções e prestes a explodir, não é? Eu concordo com o que o André disse. E se formos a ver a lista de marcadores do Benfica, creio que o Ivanovic é o segundo melhor marcador do Benfica. E logo aí comprova que esta época é um falhanço total. Porque como é que é possível um jogador que é considerado um flop ser o segundo melhor marcador de uma equipa? Logo, aqui há alguma coisa de errado, não é? Mas o Ivanovic, a extremo esquerdo, eu creio que completamente não, para mim, não é uma opção válida. Como ponta de lança, ainda mostrou pouco e não mostrou aquilo que o Benfica pagou por ele. Acho que neste momento o Anísio está a ultrapassá-lo. Eu acho que o Ivanovic também tem um bocado eu acho que também é um bocado o contexto, sinceramente. Que o Pavlidis é dono e senhor da posição. Não há dúvida nenhuma disso. Acho que podemos estar aqui todos de acordo. Acho que o Pavlidis é o melhor jogador do Benfica neste momento, em termos de qualidade individual. O Claro que sim. Benfica só joga com um avançado. E até que ponto é que o Ivanovic não é vítima das circunstâncias? Porque um jogador em quem é investido o valor que foi investido, no contexto português é para ser titular. Ora, numa equipa em que só joga um avançado, e esse avançado é o melhor jogador da equipa, o concorrente direto, onde é que ele tem espaço para jogar? Se é o jogador adequado à forma de jogar de Mourinho neste momento, é outra questão. Também não, isso não me parece, porque acho que o Benfica joga mais de uma maneira do ponta de lança ter de vir buscar e recuar e ligar, que o Pavlidis faz e bem, e o Ivanovic é um ponta de lança mais de profundidade, de ataque ao espaço e não tanto Exatamente. baixar e ligar, como é o Pavlidis. O tema de que esta equipa não foi feita para o Mourinho, foi feita para o Bruno Lage. Exato, mas mesmo sendo feita para Bruno Lage, porque o investimento tão elevado num jogador que perspectivava-se ia jogar pouco? Suplente, sim. Sim, muito estranho. É Tu questionável. se tu dissesses Pavlidis vai sair, estás à procura de uma alternativa para substituir o Pavlidis, entra o Ivanovic e apesar do perfil ser diferente, tens aqui uma solução que apesar de mudar ali a forma como tu queres com o teu novo jogo, te vai dar garantias na posição. Isso é uma coisa. Agora quando tu tens um perfil tão distinto, onde só podes jogar um, e eles juntos não funcionaram, quer em dupla, quer com o Ivanovic a partir da esquerda, porquê este investimento? Porque o Benfica agora depara-se aqui com dois problemas, que é, não consegue rentabilizar o jogador e se quiser vender no mercado não consegue reaver o que investiu. Sim, vai ficar a perder. Exato, e daí eu dizer, eu acho que é mais vítima das circunstâncias e da falta de gestão da estrutura do Benfica do que propriamente de falta de rendimento. Porque nós nunca vimos o Ivanovic num contexto onde joga dois jogos consecutivos a titular, por exemplo, ou a entrar com alguns minutos para jogar. Nós temos visto o Ivanovic joga 10 minutos aqui, joga 15 acolá. Um jogo onde é titular aconteceu, creio que com o Nápoles na Champions, corrijam-me se estiver errado. Acho que até surpreendentemente foi titular num jogo da Champions. Mas fora isso, tem sido muito pouco a sua utilização. Pavlidis tem jogado praticamente sempre. E pouco ou nada mostra. E pouco, exatamente. Pavlidis não dá hipótese e o Ivanovic acho que começa a ser cada vez mais difícil afirmar-se, a não ser que o avançado grego acabe por sair e queiram mudar o que pedem do novo para a forma de jogar atual do Benfica. Não é fácil ser suplente do melhor ponta de lança do campeonato. É verdade, sobretudo quando tens sobre ti o peso de 20 e tal, 30 milhões Ainda pior. de euros. O Porto venceu por 3 bolas a 0
o Gil Vicente, uma das equipas que eu mais aprecio de ver jogar, uma equipa que gosta de jogar com a bola no pé. No Dragão não conseguiu tanto ter a bola no pé. André, o que é que achaste deste jogo? Mister Sérgio Peixoto prometeu e cumpriu. César O Gil Peixoto. Vicente não foi ao Estádio do Dragão meter o autocarro à frente da baliza. O Gil Vicente foi atrevido e chegou ao Estádio do Dragão para discutir o jogo de igual para igual. Contudo, o Futebol Clube do Porto acabou por ser superior, naturalmente, tem uma equipa melhor e está a jogar em casa. A situação meteorológica no Estádio do Dragão na noite passada não era a melhor, também era um fator determinante no Muito desenrolar vento. do jogo. Muito vento e muita chuva. O Futebol Clube do Porto esteve novamente irrepreensível naquilo que é a sua defesa, novamente impenetráveis. Parece que tem uma concentração muito mais elevada quando estão a jogar para o campeonato do que, por exemplo, para a Liga Europa, porque na Liga Europa já sofreu, acho que no campeonato sofreu apenas 4 golos, na Liga Europa acho que já sofreu 8, ou 9, ou 10, já sofreu o dobro, ou até mais do dobro daquilo que sofreu no campeonato. Por isso acho que dá para notar que o Porto está muito mais concentrado naquilo que é vencer o campeonato e deixar as restantes competições para o segundo plano, apesar de eu acho que querem ganhar todas as competições que ainda estão a disputar, mas já, acho que está claro que o campeonato é claramente a prioridade. Voltando àquilo que foi o jogo, o Porto foi superior, voltou a pecar um pouco naquilo que é a parte ofensiva e o jogo no último terço, voltou a falhar muito naquilo que é o último toque, o último passe, a faltar um pouco de sangue frio na hora da finalização. E também voltei a ver algumas dificuldades naquilo que é a construção de jogo a partir de trás. Por exemplo, a bola está no guarda-redes ou em um dos defesas centrais, ficam ali a trocar bola atrás, mas têm alguma dificuldade em progredir com a bola, construir jogo desde trás, porque o Gil Vicente colocou 2 jogadores a marcarem o 6, que neste jogo era o Pablo Rosário, os laterais a jogar muito por dentro, o que tirava alguma largura no jogo. Então existiu ali alguma profundidade, acabaram por optar muitas vezes por jogo direto no SAMU ou nos extremos, mas pronto, acabaram por ter um penalti, mais um penalti. O SAMU também foi prometido e foi cumprido. O SAMU teve mais alguma oportunidade para converter um penalti e bateu, foi bater e converteu. Acho que os níveis de confiança do SAMU vão voltar a subir depois de voltar aos golos. Na segunda parte, o desenrolar do jogo não teve grandes alterações. Novamente o Porto irrepreensível na defesa. O Gil Vicente poucas oportunidades para ir conseguiu ter. Acho que a melhor oportunidade do Gil Vicente foi um livre quebrado por Luís Esteves, que acabou por bater no poste. Também tivemos um cabeceamento do jogador do Gil Vicente. Foi uma grande defesa do Diogo Costa, uma defesa à guarda-redes de futsal. Temos visto várias, assim do mesmo género. Depois temos o momento que acaba por decidir um pouco o jogo, que é o cartão vermelho direto para um jogador do Gil Vicente. Não me recordo qual foi. Se algum de vocês me puder recordar qual foi o jogador. Foi um jogador que tinha acabado de entrar. Exato, isso eu sei. É isso mesmo, o Martín Fernandes tinha acabado de entrar a 1 minuto ou 2 antes e acaba por ser expulso. Eu acho que o cartão vermelho é bem mostrado por jogo perigoso. O pé levantou o pé quase à altura da cabeça do Tiago Silva, acabou por acertar o Tiago Silva no pulso. Acho que o cartão vermelho é bem mostrado e a partir daí acho que o Gil Vicente acabou mesmo por deixar de ter qualquer hipótese de discutir o jogo. A partir desse momento o Futebol Clube do Porto controlou completamente a bom e belo prazer. O Gil Vicente recuou linhas, o Porto acaba por marcar o segundo, depois acaba por marcar o terceiro com alguma felicidade no ressalto. Acaba por ser uma vitória justíssima do Futebol Clube do Porto, mesmo voltando a ter aquelas dificuldades ofensivas que se tem notado. O Martim Fernandes marca o seu primeiro gol com a camisola do Porto. Mas também, sim, foi a estreia a marcar. Sim, também destacar o Porto chega ao lance do penalti na sequência de uma bola parada. Novamente as bolas paradas a causarem bastante perigo. E o gol do Martim Fernandes também originou a partir de um canto. Foi uma jogada estudada a partir de um canto. Um gol do Martim Fernandes. Grande remate fora da área. Não discordando do que o André falou, em termos de contextualizar o que foi o jogo, indo mais diretamente à análise da equipa treinada por Farioli,
há duas coisas que eu destaco. Acho que a primeira parte não foi assim muito boa da parte da equipa do Futebol Clube do Porto. O penalti acabou por trazer, o penalti depois o subsequente golo, acabou por dar maior tranquilidade à equipa, mas sobretudo é mais um jogo daquilo que o Porto nos tem habituado desta temporada, uma equipa, diria quase que obcecada pelo controle do jogo. Ok, tudo bem, a saída de bola na primeira fase de construção a construir, não, essa redundância não é mais entusiasmante, tem muita bola, muito jogo, apostam muito no jogo direto, mas acho que isso também é consequência das opções do treinador. Prefere, lá está, ter maior controle da bola, maior controle do jogo, ter a bola é melhor que o adversário não a ter, não se expõe tanto, e isso acaba por se refletir no que foi o jogo. Na segunda parte, o Farioli colocou os jogadores mais criativos, mais imprevisíveis, o Rodrigo Mora, o William Gomes, e depois a expulsão também ajudou a soltar estes diabos, por assim dizer, do ponto de vista criativo, e depois que foram um problema para a defesa do Gil Vicente, e que ajudaram também a resolver a partida. O William Gomes até faz o terceiro gol do William Gomes, tem sido aquilo que o extremo brasileiro nos tem habituado. Muita criatividade, ali a partir do corredor direito, aquela a técnica, a capacidade de vir de fora para dentro para finalizar. Aquela ginga. Aquela ginga, exatamente, muito característica do extremo brasileiro. Acho que a expulsão assume um fator determinante, não é? Acho que é impossível negar isso. Mas é mais uma vitória tranquila do Porto, em que não permite grandes ocasiões, uma defesa super sólida, muito difícil de bater, apesar de quando há qualidade para chegar ao último terço do Porto, depois há sempre qualquer coisa que evita golos, seja um guarda-redes intransponível como tem sido o Diogo Costa, talvez o Diogo Costa melhor da sua carreira. Acho que esta temporada tem evidenciado o melhor do Diogo Costa e uma linha defensiva super experiente. Jogam quase de olhos fechados, digo, a entrada do Tiago Silva. Nem notas que ele está a jogar há pouco menos de um mês no Porto. É uma coisa impressionante. E a liderança que ele já assume. E o Kivior voltou a jogar a lateral esquerdo. Exato. Ou seja, um lateral, ele não é tão confortável a jogar como lateral esquerdo, não se sente tão confortável ali como no centro da defesa, mas tendo em conta a estabilidade que a equipa tem, quase nem notas que há esse desconforto por parte do central polaco. E o André falava aqui de uma coisa que é importante a meu ver, que era na dificuldade de sair a jogar a partir de trás e tapar o que o Gil Vicente fez em tentar tapar o Pablo Rosário de ter a bola. Acho que também fica mais fácil para o adversário fazer isso, porque o Rosário não é um jogador tão bom tecnicamente e com bola do que é, por exemplo, o Alan Varela. Apesar do Rosário oferecer maior estabilidade do ponto de vista defensivo, com a bola não tem a qualidade do médio argentino e isso Concordo. Nota-se muito, sobretudo Também. quando se tenta condicionar essa fase de sair a jogar do Futebol Clube do Porto. Resumindo, uma vitória justa, mais uma jornada limpa no caminho que a equipa tem desenhado. Vamos ver os próximos capítulos, porque acho que o Porto é uma equipa que não é difícil de perceber como é que joga, mas é muito difícil de contrariar para os adversários. E esse, a meu ver, é talvez uma das chaves da Liga até agora. A solidez do Porto ao longo destes 19, creio que é 19 jogos do campeonato até agora. 18 vitórias, um número impressionante. E vamos ver até onde é que isto vai, porque isto está a tomar proporções. É algo que acho que nenhum de nós alguma vez viu acontecer. Está a ser de facto um domínio avassalador. Já é um Porto histórico. Eu acho, em termos de números e registros, é histórico. Quando falas em dominar, eu não concordo a 100%, no sentido que acho que não é um Porto que impressiona pela sua qualidade de jogo, mas impressiona pela sua estabilidade, e essa é talvez a palavra do campeonato até agora do líder. Bom, eu falava em dominar naquilo que é estatísticas e nos factos que é Okay. os pontos, a liderança do campeonato, não era precisamente naquilo que é o jogo praticado ou praticado.
Sim, dessa perspectiva eu concordo, sim. Há bem pouco tempo lembro-me bem de ver certos comentadores dizerem que a melhor equipa a jogar em Portugal era o Sporting. Lá está. O que faz com que Na o minha Porto não opinião, seja uma equipa em assim tão termos, impressionante. em termos de gosto pessoal, em termos de qualidade de jogo, isto também depois é muito subjetivo Sim, e sim. cada um tem a sua visão do futebol. Se vamos ver pela espetacularidade, se calhar até não é nenhum dos grandes, se calhar até o Sporting Braga, com bola é uma coisa impressionante Também gosto. como joga. Só que se tiras a bola ao Braga, o Braga treme por todos os lados. E isso já vimos em várias alturas da temporada. Em termos, o Sporting, por exemplo, em comparação com o Porto, talvez seja mais entusiasmante de ver, mas não tão estável. Ou seja, o Porto combina a solidez defensiva com o pragmatismo ofensivo e isso tem dado os resultados que nós sabemos. Passando agora aqui ao um outro segmento sobre o mercado de inverno, que como sabem está perto a terminar, e começando desde já pelo Benfica, que dos três grandes é a equipa que está a passar por mais dificuldades. Não sei, qual é que vocês acham que deviam de ser as posições que deviam de ser reforçadas no plantel do Benfica? Qual é que é a vossa opinião sobre este tema? Também já vou dar a minha. Eu acho que é a posição de extremo. Acho que é claro e óbvio que é a posição de extremo que o Benfica tem tido mais dificuldades. Tem jogado o Sidney, tem jogado o Prestiani, o Sheldrup, mas tudo muito irregular. Não há. Aquele jogador vai jogar, ora joga um, ora joga outro, ora joga de um lado, ora joga do outro. O Luque Bacchio está lesionado. O Rafa chegou agora ao Benfica, também pode jogar, mas como extremo, tanto de um lado como do outro. Ponta de lança, acho que está servido, lá está, é o Pavlidis e o Ivanovic como suplente. E agora o Centrais Vinícius. também está, laterais também. Se calhar um lateral esquerdo para concorrer ali com o Carreiras. O Carreiras já não está, com o Dal. Olha, eu olho para o plantel do Benfica e acho que não há assim uma posição que seja urgente reforçar, tendo em conta as circunstâncias em que o Benfica se encontra neste momento. Porque o Benfica já investiu 136 milhões. Uma equipa corre o risco que na próxima temporada nem irá à Champions. E acho que devia haver uma maior. Não, em vez de ir ao mercado, perceber o que é que se tem e o que é que se pode potenciar com o que já há. O André falava na posição de extremo. Tu tens o Sheldrup e o Prestiani a jogar, jogadores que precisam de jogar e de ter continuidade para desenvolver. Jogadores que já tiveram. Foi um investimento avultado. Não nos podemos esquecer que foi um investimento avultado. E não têm tido continuidade. O Prestiani agora tem tido, mas o Sheldrup nem tanto. Nem tanto. É isso, e ainda vamos ver se o Sheldrup vai permanecer no Benfica. Ainda vamos ver. Ainda há mais essa questão, exatamente. Depois já tens o Rafa que chegou agora, como o André dizia bem, pode jogar nos dois corredores e também pode jogar, eu acrescento que pode jogar também nas costas do ponto de lança. Tens o Sidney, que acaba por ser um jogador multiusos, e acho que também por isso não é preciso de reforçar os corredores laterais defensivos. Pode ser alternativo ao Dal, pode ser alternativo ao Dedic, apesar de achar que o Banjaki também já pode ser essa alternativa que o Benfica precisa. No centro da defesa, acho que não é preciso reforçar, porque a quarta opção tem recaído sempre entre um central da equipa B, seja o Gonçalo Oliveira, seja o Joshua Winder. Talvez a posição que, a meu ver, pudesse ser reforçada não é por falta de opções, mas por falta de diversidade e a falta de um perfil que, a meu ver, o Benfica não tem, que é um médio, um segundo médio, um 8, seja capaz de ser bom com a bola na distribuição de jogo, na capacidade de chegar à área adversária, na capacidade de ligar com a linha mais avançada da equipa. E acho que no Benfica isso não há. Acho que o Rios é um 8 que é muito melhor sem bola do que com ela, e no Benfica, não, na minha opinião, não chega. Acho que o Orsnes pode funcionar em qualquer posição, lá está, é outro jogador multiusos, mas que agora tem jogado muito bem como médio. O Enzo
é uma boa alternativa como um 6, mas é um 6 que falta capacidade do ponto de vista defensivo e intensidade, mas se for como um 8, falta chegada, e lá está. Acho que uma posição que poderia eventualmente ser reforçada era a posição de médio centro, mas teria de ser eventualmente com a saída de algum dos jogadores disponíveis no atual plantel às ordens de José Mourinho. E o melhor reforço seria a formação. Clichê, talvez, mas a formação. No lado direito tens o Banjaki a aparecer, no lado esquerdo podes pontualmente ter o José Neto, mais à frente podes ter o Anísio, já tiveste o Prioste a jogar, lá está, há muitos jogadores, nem todos vão ter lugar, como é óbvio, nem todos os jogadores vão ter o mesmo rendimento na equipa principal, mas acho que a minha sugestão seria olhar para o talento produzido no Seixal. Atenção também ao Gonçalo Moreira, também um bom nome. Bem, eu ia buscar um lateral esquerdo, porque o Dalgo para mim tem um bom nível para suplente para o Benfica. Para titular, não me parece. E já que o José Neto não é aposta, porque o José Neto para mim, a apostar na formação, como tu bem disseste, o José Neto teria de ser um dos nomes a ter mais minutos, tal como o Prioste também. Nesta equação do lateral esquerdo pensei em vários nomes, como por exemplo o Piquerez do Palmeiras, ou por exemplo o Mittelstad, o lateral esquerdo alemão do Stuttgart. Também gosto muito do Bard, do Nice, e creio que seria qualquer um desses nomes o Benfica ficaria bem servido para um lateral esquerdo titular, um lateral esquerdo que garante a estabilidade defensiva e que também vá à frente e não hesite em atacar e cruzar, por exemplo. Talvez um extremo, mas aqui já seria algo assim opcional, na minha visão. Gosto bastante de um Saviolo, por exemplo, do Vitória de Guimarães, um extremo que não tem medo de ir para cima, que vejo que falta muito isso no Benfica. Tens um extremo que dá isso, o Luque Bacchio, por exemplo, mas neste momento está lesionado, e creio que seria o Saviolo um reforço, digamos, low cost. Vamos só mencionar uma coisa, o Luque Bacchio está lesionado, mas creio que ele está para voltar. Aí mais um mês, coisa menos coisa, ele está para voltar. Okay. Falavas também de um médio assim mais de ligação, também podias ir buscar, por exemplo, um Gonçalo Nogueira ou um Luís Teves aqui no nosso campeonato, acho que ficaria barato. E acho que é isso. Olha que o Luís Teves, atenção, eu gosto do Luís Teves, mas não sei se não será já um médio com o mercado, com o Gil Vicente a pedir um valor elevado. Não sei se não será já difícil de trazer. Já está Mas é um quase nome, no nível mas de parece um Gustavo nome Sá, interessante. quase. Diz isto, desculpa? À semelhança do Gustavo Sá. Sim, se calhar já está um bocado fora de mão para os clubes portugueses. É um defeito muito grande que o nosso campeonato tem, é que os clubes ditos mais pequenos, com todo o respeito, quando tem um jogador assim a sobressair mais, quando aparece o interesse de um dos três grandes, pronto, pedem muito dinheiro e muitas vezes acabam por permanecer no clube e depois acabam por sair por muito menos dinheiro, mas por um clube estrangeiro, se calhar até muito mais pequeno, onde acabam se calhar muitas vezes por desaparecer. Mas isso é Alguns algo muito talentos podiam. recente no nosso campeonato, porque há uns anos atrás não me recordo de acontecer tanto isso. Pronto, mas é uma realidade do nosso campeonato e algo que eu acabo por não estar de acordo. André, Entendo a posição dos clubes ditos mais pequenos, mas por outro lado tenho pena porque há muitos talentos que acabam por não explodir ou mesmo por desaparecer por causa disso. sabes que isso às vezes também tem a ver um bocado com o que os clubes acreditam na forma como podem potenciar os jogadores. Porque podes ter o jogador a valorizar imenso, já teres vendido outro jogador, quereres também manter a qualidade no plantel e o jogador no ano a seguir ter uma baixa de forma e já não valer tanto como valia naquela altura. Isso depois também tem a ver com as circunstâncias do tempo, não é?
Sim. E Podes ter também, vamos supor, tu podes ter, por exemplo, estamos a falar do Luís Teves. O Luís Teves agora está muito valorizado. Na próxima época, ter uma temporada um pouco abaixo daquilo que fez no ano anterior, um pouco, ou mais também variado ou do rendimento dele ou do rendimento da equipa, e em vez de valer 15 milhões, já só vale 7 ou 8. E o clube ali estar mais disposto a vender, seja por que razão for, do que está agora. tiveste, por exemplo, o Vitória há pouco tempo, que teve um bocado apertado de contas e, devido ao contexto financeiro, acabou por despachar vários jogadores, digamos, de boa qualidade, um pouco ao desbarato. Exato. Olha, eu tenho de dar um exemplo, agora por causa do Gil Vicente. O Pablo Filipe saiu agora para o West Ham por 23 milhões de euros. Se aparece um clube a pedir a dar pelo Luís Teves, por exemplo, 10 milhões, porque é que o Gil Vicente vai vender? Pois, não precisa. Precisa. Não precisa de vender. Eu, por um lado, eu acho bem isto. Os clubes reterem jogadores, a nossa liga fica mais valorizada, a verdade é essa. Só que depois, lá está, tu estes jogadores consegues reter, mas, por exemplo, o Conan, do Gil Vicente, Bom lateral. vai acabar, vai acabar contrato. E provavelmente vai se calhar por uma liga muito mais fraca que a nossa, mas a ganhar se calhar o triplo ou o quádruplo do que ganha cá. É verdade. Passando ao Sporting, fazendo aqui a mesma equação, qual jogador ou posição reforçariam? No Sporting é difícil dizer, porque o Sporting tem um plantel muito vasto, tem muitos jogadores, mesmo tendo vários lesionados, tem sempre alguém disponível, tem sempre um jogador para jogar naquela posição que um jogador está lesionado, pode ser até mesmo improvisado, mas tem. Lateral esquerdo acho que não precisa, bem, volta agora o Nuno Santos, centrais também tem, se calhar um médio, extremos contrataram agora o Luís, o Alisson, pelos vistos, acho que está em vias de ser emprestado para o Napoli. Ponta de lança também tem, o Luís Soares está num Também foram nível buscar completamente o superior. Faye, um extremo também. Acho que se calhar ou era um médio no Sporting ou então um lateral direito. Que acho que desde a saída do Pedro Porro, acho que o Sporting nunca mais teve assim um lateral direito que se destacasse muito em relação a outras equipas. Eu não desgosto do Fresneda, por acaso. Acho muito irregular o Fresneda. Tanto pode fazer um grande jogo, como depois pode desaparecer durante 2 ou 3, depois voltar a fazer um grande jogo. Eu iria buscar alguém para rodar com o Trincão, naquela posição ali mais central. Lá está, é um médio, foi o que eu disse. Um médio. Fascinal. Eu acho que o Sporting é mais difícil arranjar algum reforço para o Sporting, até porque o que tinham em falta já veio a dobrar, com o Luís Guilherme e o Fai, é este o nome, não é? Sim, é o Faye. Com o Fai. Eu talvez, não é uma posição em específico, eu estava a pensar mais num perfil de jogador, um jogador semelhante ao Pote. Porque tu notas muito quando o Sporting não tem Pote, falta aquele perfil de jogador, não é bem É, um médio, não é bem um avançado, um jogador que seja capaz de aparecer em zonas de definição, jogando nas costas do 9, um jogador também tenha boa capacidade de decisão em espaços curtos. Veio o Luís Guilherme, parece-me um jogador mais de corredor. tal Veio como. Sim. o Fai confesso que não conheço bem o jogador, tenho curiosidade para perceber o que é que ele pode trazer, mas à partida será um jogador mais de faixa. Talvez um jogador nesse perfil, porque tu olhas para o meio campo, pode até ser um médio, mas tu tens o Yulman indiscutível, tens o João Simões, o Bragança. Kosciuszko, tens o Bragança a voltar também, tens o Morita que está de saída, talvez um médio, mas para junho, acho que para agora não é preciso. Lateral esquerdo, acho que seria uma posição a considerar, talvez. Talvez a posição em que o Sporting não é tão forte. Tens o Maxi,
que dá muitas garantias ali naquela posição, titularíssimo. Mas olho para o Nuno Santos. O André falava do Nuno Santos, mas eu não sei como é que o Nuno Santos está fisicamente e como é que vai ser o Nuno Santos depois de quase 1 ano e meio sem jogar. Voltou aos Pronto, treinos mas também hoje. tens o Mateus Reis. Mateus Reis, também tens o Mateus Reis, sim, um jogador que faz várias posições, mas não sei qual é que é a continuidade dele para além desta temporada no Sporting. E tens o Mangas, que eu acho que é um jogador que, a meu ver, não serve para o Sporting, para aquela posição. Talvez lateral esquerdo. Lateral esquerdo e um jogador com um perfil semelhante ao do Pote. Já nem me lembrava de Ricardo Mangas. Que, Sinceramente, que, nem me lembrei. que tenho a dizer em relação tenho a dizer em relação a um perfil semelhante ao Pote que é muito difícil de encontrar. É verdade. Passando ao Porto, que está em primeiro lugar, a fazer uma grande temporada, mas mesmo assim acham que há ali algum ajuste a fazer. Eu digo já, eu ia buscar um médio para rodar com o Froholt e, por exemplo, o Gonçalo Nogueira. Olha, eu acho que o Porto está a tratar disso. A trazer o Fofana por empréstimo, acho que já responde a essa necessidade. Tu olhas para o plantel do Porto, o que poderia faltar, eles já resolveram. Um central, Tiago Silva. Um Extremo esquerdo. extremo, o Piatuzewski. Se vem um médio, o Fofana, eu acho que fica fechado. A não ser que saia algum jogador em janeiro, me parece pouco provável. Não acredito que vão à procura de um 9, porque tens o Samu tem estado bem fisicamente, tem estado bem do ponto de vista de rendimento individual. Tens o Gul, pode aparecer aqui e ali como alternativa ao avançado espanhol. Portanto, acho que não é preciso mais ninguém. André. Bom, eu sobre o Porto concordo mais ou menos com o que tu disseste. Acho que o Porto tem colmatado muito bem, ou pelo menos tentado colmatar daquilo que lhe faltava. A guarda-redes está muito bem. Centrais nem se fala. Laterais direitos tem 2 muito bons. Lateral tem o Francisco Moura, o Zaidu, se for preciso o Kivior também consegue fazer o lateral esquerdo. Por isso acho que, pelo menos até ao verão, acho que do lateral esquerdo estão bem servidos. Depois no mercado de verão será outra conversa, logo se verá. Quanto aos médios, acho que o que falta realmente é um suplente para o Froholt, porque temos Gabriel Veiga e Mora, temos Pablo Rosário e Alan Varela mais para um médio defensivo. Depois temos o Froholt que lá está, tem feito quase sempre 90 minutos sobre 90 minutos. Ontem contra o Gil Vicente acabou por ser substituído por volta dos 80. Eu até fiquei admirado porque não é normal. Extremos, faltava um extremo, veio o Pitusevski, tem agora 2 extremos para cada lado, vamos dizer assim. O Alarcon saiu por empréstimo para o Tretes e acho que foi um bom negócio. Acho que vai ganhar lá minutos e se acabarem por querê-lo lá em definitivo, o Porto vai ganhar algum dinheiro. O que falta realmente neste Porto, acho que é realmente um suplente para o Froholt, está em negociações então o Fofana, acho que é uma opção muito boa, sendo por empréstimo até ao final da temporada, até ver, acho que é uma excelente opção. E depois a questão do ponta-lança, lá está, tem o Samu, tem o Dani Jegul, e o Porto, pelos vistos, está a tentar arranjar uma terceira opção. O Luke de Jong está lesionado, não joga mais esta época. E eu acho que faz bem o Porto em tentar arranjar uma terceira opção, porque tem estes dois. O Samu tem estado muito bem. O Dani Jegul, quando entra, também costuma decidir bem. Mas falta uma terceira opção. Eu acho que faz sentido tentarem arranjar uma terceira opção, porque imaginemos um dos dois lesiona-se, ou o Samu ou o Dani Jegul, já só ficam com uma opção, assim, de repente. Então, acho que falta sim uma terceira opção. E o rumor mais recente tem sido um miúdo das camadas jovens do Liverpool, que eu agora não me lembro o nome, um avançado das camadas jovens do Liverpool, que acho que tem números bastante bons. Vamos ver. Ainda faltam uns dias até ao fecho do mercado, cerca de uma semana, acho que fecha dia 2. Vamos ver o que é que o Porto vai comatar. Acho que o essencial neste Porto, pelo menos até ao final desta temporada, é de facto uma terceira opção para o ponto de lança e um suplente para o Froholt, que é muito difícil de encontrar, mas acho que o Fofana
serve. Eu queria só dizer uma coisa sobre os reforços do Porto, que também mostra bem o planeamento do clube. Traz o Tiago Silva para central por 6 meses e dá-te tempo para recuperar quem está lesionado, neste caso o Neuen Pérez, e dá para, caso seja necessário, pensar num reforço a longo prazo no mercado de verão. E no E meio campo atenção, acontece. desculpa interromper-te, é que o Tiago Silva, no contrato do empréstimo, tem a opção de mais um ano. Portanto, pode acontecer que o Tiago Silva permaneça no Futebol Clube do Porto na próxima temporada. Exato, pode acontecer, mas para já vamos contar apenas com os 6 meses. Sim, claro. E no caso do Fofana, lá está, um jogador que entra, provavelmente dá-te garantias de dar alguns minutos de descanso ao Froholt. E o perfil é idêntico ao do Froholt. E Bastante É físico. médio área a área. o perfil é semelhante. É um jogador muito energético, que pressiona, que dá-te intensidade no meio campo, na recuperação. E lá está, também te dá tempo para procurar outras soluções para chegar no verão, e isto também é de realçar este mercado de inverno com jogadores que consigam entrar, ser opção para o treinador e, se possível, ser para mais além do que esta temporada. O mercado de janeiro é muito difícil para os clubes por isto. Conseguir jogadores que entrem e deem rendimento no imediato, e o Porto, a meu ver, tem conseguido isso muito bem. Dos 3 grandes, a meu ver, foi quem fez isso melhor. Excelente Concordo, são planeamento. reforços muito cirúrgicos e, vou dizer, quase perfeitos para aquilo que é a ideia de jogo do Futebol Clube do Porto e do Francesco Farioli e daquilo que são as necessidades de plantel. Acho que há um excelente trabalho entre a estrutura, a ligação estrutura e o treinador. Creio que foi um episódio bastante produtivo, aqui com muito sumo. Espero que tenham gostado, vocês aí desse lado. Gostei muito. Novamente, deixem o vosso like, comentem, deem-nos o vosso feedback. Temos tido números muito bons nos primeiros episódios, cada vez a aumentar mais. Isso quer dizer que vocês estão a gostar. Vamos tentar continuar com o bom trabalho. Espero ter-vos do vosso lado cada vez mais. Partilhem, comentem, porque sem vocês nada disto é possível.